rapidamente também colocar tentar ampliar o que você trouxe de modelo, certo? E depois a gente tem aí o Marco que vai ajudar a gente com a experiência que ele tem tido no Covid de inovação, que aqui, Marco, quantas propostas de inovação apareceram aqui no Covid, né? Ele realmente fez um negócio aqui que veio de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é lugar do mundo aqui, e o HC recebeu isso. Então, ele vai trazer também essa visão para a gente, para ajudar nesse debate, né? Bom, Elcio, obrigado pelo convite, ser sempre gentil aqui comigo e com o Inova HC, né, no CETEM já desde o do início. Então, assim, a nossa função aqui é, como até o José comentou anteriormente, é ajudar que a discussão floresça e, às vezes, ajudar nos caminhos, né, dentro do que a gente está aqui da academia e do hospital. Mas aí o Elcio pediu só para falar um pouquinho como a gente vê isso e talvez o CETEM também e a parte de rastreabilidade ela tem um pouco disso tudo. Vou só usar um exemplo, a rede do Conecta SUS, lá do ESUS, né, ela já tinha bastante tempo disponível e o uso era muito pequeno, assim, praticamente ninguém acessava. Quando colocaram dentro dessa rede as vacinas que o cidadão tomou, hoje ela tem um acesso gigantesco, um monte de gente usa, todo mundo está cadastrado, catalogado. Então, o que mostrou isso é que assim, o uso vai muito da visão de valor de realmente quem tem aquele acesso. Então, quando a gente falou aqui anteriormente do como o paciente vê o valor da rastreabilidade, eu diria que a gente precisa passar para ele esse valor, porque à medida que ele tenha, isso vai tendo realmente esse movimento de eu quero também participar, porque como a gente viu, assim, olhando os benefícios que isso traz de furto, falsificações, evasão fiscal, todas essas coisas, assim, você olhando tudo aquilo, você se pergunta, quem estaria contra, né? Isso, eu imagino que tem um custo, né? E a gente sabe disso, mas nós estamos falando disso há 10 anos, né? Diluir o custo em 10 anos não me parece uma coisa que estrategicamente seja difícil de compensar. Posso até estar sendo injusto com o setor, mas é um padrão, né? Então, talvez agora, e aí, o que a gente viu, aproveitando o paralelo que o Elcio pediu para eu fazer com a pandemia, assim, o que a gente viu aqui? Muitas das acelerações realmente vêm das necessidades. E aí, talvez agora, que já tem praticamente um roadmap de tudo que foi aprendido, assim, talvez seja o momento de colocarmos essas necessidades e hoje nós estamos aqui, todos que estão a favor da rastreabilidade. Talvez no próximo setembro a gente tenha que trazer aqui quem está contra a rastreabilidade, para perguntar os motivos. Talvez esse seja o melhor caminho para a gente chegar lá, porque a gente bota a luz onde talvez falte um pouco dela. E aí, talvez a necessidade de colocar para o usuário final, os hospitais e principalmente o paciente, é que vai nos dar o caminho, porque, a meu ver, assim, e também no conhecimento que tenho, o conhecimento, a tecnologia não é mais problema, o conhecimento não é mais problema, a vontade do setor me parece bem clara, então o que falta realmente talvez seja agora a gente colocar esse valor lá para o cidadão, para ele chegar lá na farmácia e falar, esse daqui tem rastreabilidade? E aí talvez a gente faça a mudança como precisa ser feita e una todos os que têm vontade e separe os que não têm. Eu estava numa discussão com o médico anteriormente hoje de manhã e discutindo isso, poxa, mas tem gente que não quer entrar no processo, que já está validado, aquele, né, negacionismo que todas as áreas têm, não estou nem falando de vacina que está na moda. E aí ele me disse, ó, é um momento de separação de quem realmente tem o interesse e a vontade de fazer e de quem não tem. Essa separação é natural. E a gente vai ter que continuar falando lá, mas sempre vai ter um quarto que não vai querer fazer nada. Então, talvez ele queira fazer outra coisa. Então, o que eu diria assim da experiência que a gente teve para finalizar também e passar a bola para quem entende do negócio, eu diria assim que talvez essa sensação de necessidade de valor para quem realmente está lá na pontinha é que vai fazer talvez a gente dar um salto grande, porque as tecnologias já estão prontas, o caminho está pronto, a orquestração me parece que ela já tem um caminho bem mais adequado do que tinha nas primeiras discussões. Então, e obrigado a todos, sejam bem-vindos aqui ao InRádio, espero que desse seja mais um passo para a gente chegar lá. Muito obrigado. Bom dia, pessoal.
É um prazer estar aqui com vocês, é a minha primeira saída desde o período pandêmico, então é uma grande emoção, de fato. E a gente está, o Paulo, o Leandro e eu, a gente estava com essa proposta de fazer a relatoria do evento e trazer para vocês os fatos principais e do que foi acontecendo ao longo desse mês. A gente teve as palestras, as conversas com os distribuidores, com as drogarias, com os hospitais. E aí a gente tinha esse desafio de tentar sintetizar e trazer para vocês a visão dos elos e tentar achar os pontos de convergência, as conclusões, as lições aprendidas e as promessas, porque as necessidades trazem grandes oportunidades. Então, é a gente ter essa visão para nos pautar aí nos desafios do próximo ano. Então, é justamente buscar essa sinergia entre os elos que se apresentaram, porque esse é o grande tema, né, do evento deste ano, a cooperação. Pensando na contribuição da Anvisa, a gente trouxe em forma de pontos para vocês o que foi principalmente debatido, né? Então, a Anvisa está trabalhando em prol das boas práticas regulatórias em conformidade com diretrizes da OCDE e buscando fortalecimento da participação social. Nesse ponto também vou falar para os meus colegas aqui, se eles quiserem a qualquer momento fazer comentários, como eu já falei, a gente está aqui fazendo o nosso jogral, então todo mundo fica à vontade. A Anvisa, desde 2012, é parte do grupo da OMS no que tange ao combate no combate a medicamentos falsificados com qualidade abaixo do padrão. Então, esses pontos, eles estão falando da questão das padronizações que estão sendo buscadas, dessas preocupações, porque a gente colocou em 3 grandes temas, né? Vocês podem ver ali embaixo, no campo, nos nossos post-its azuis, a padronização, nos roxos, a questão de integridade de dados e sistemas, e em verde, os pontos que se refletem a questão da implementação e da colaboração, e falam também do piloto. Então, também foi dito que hoje em dia existe uma visibilidade de medicamentos na cadeia, porém muito limitada, baseada somente no ponto de dispensação. A rastreabilidade completa auxiliará o governo na definição de estratégias para a proteção de pacientes e consumidores. Também foi dito da questão do mercado farmacêutico, que precisa entender a rastreabilidade como uma ferramenta adicional dentro do contexto de maior digitalização do setor. Então, indo nessa linha da questão do diferencial, do aumento de competitividade. A Anvisa está disposta a amadurecer regulamentações voltadas ao e-commerce e aberta a inovações que o setor proporá à medida que a tecnologia e processos de rastreabilidade amadureçam. Então, esse processo de melhorias contínuas, né? As empresas precisam aproveitar o momento da implementação da rastreabilidade para trazer automações de processos adicionais, garantindo eficiência operacional e não sofrer com o aumento do custo operacional, não sobrecarregando em custo final para o paciente consumidor. Então, é muito essa questão que a gente percebeu dos desafios como oportunidades e como você fazer agregação de valor, como bem foi dito na palestra anterior. No ponto aí dos distribuidores, uns pontos que chamaram a atenção foi a questão, por exemplo, da existência de um fornecedor de solução nível 4 em nuvem único globalmente. A questão da agregação em todos os níveis de unidade logística ser o principal diferencial do projeto do Brasil. Então, Marilinde, Oi, pode falar. Desculpa interromper esse primeiro ponto, só para deixar claro para o pessoal, fornecedor de nível 4, globalmente, foi a Sanofi que trouxe, né, foi uma forma de padronizar internamente soluções de sistema. Eles têm um provedor único globalmente, e o desafio é exatamente em como implementar isso em cada país, né? Obrigada, Leandro. Juntos somos melhores. Voltando, a grande dificuldade está na pulverização da distribuição, então essa questão da capilaridade, diferentes dimensões das pessoas que estão recebendo. Então, essa complexidade é um grande desafio. A necessidade de definir pontos que ainda não estão totalmente claros, como a padronização dos códigos de barras em toda a indústria, então foi uma questão até na última palestra que também foi abordada, né, um ponto recorrente essa questão.
Falando da questão da implementação e colaborações, então, que a Anvisa foi, né, percebido essa percepção de que a Anvisa não trabalhará como um hub de comunicação horizontal e a cadeia de medicamentos será responsável pela essa movimentação na cadeia. Então, que será de fato necessária a cooperação. Então, essas são as percepções dos palestrantes que falaram em cada uma das datas, né? Que o desafio é mudar o processo e manter a eficiência operacional. E a serialização como uma vantagem competitiva, isso também é sempre bem frisado, e que o projeto precisa ser uma prioridade para a companhia, com o envolvimento da alta liderança e de todas as áreas funcionais impactadas. Então, como estava falando na palestra anterior, né, ele estava falando, a partir daquele momento a gente decidiu o que ia fazer. Então, esse engajamento precisa existir. Uma colaboração pré-competitiva pode reduzir os custos com o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Então, como essa colaboração é benéfica, né, impacta. E daí o que a gente achou mais interessante no final teve uma proposta que foi discutida, que foi a questão da criação de um grupo de trabalho com as associações para ajudar a Anvisa. Cada elo tem conhecimento de seus processos e pode ajudar a responder às questões e ajudar a Anvisa. Então, essas iniciativas que partiriam dos elos com os apoios das suas associações, independente da Anvisa, para poder ir trabalhando em formas de promover essa cooperação conjuntamente. O interessante é que, à medida que nós fomos consolidando o material, nós fomos percebendo que todas as ideias, as discussões estavam em um desses 3 pilares, né, grandes aí. O primeiro ali relacionado a sistemas, TI, arquitetura de TI, integridade de dados, que é aquela preocupação entre o que está no sistema virtualmente e os produtos fisicamente. Será que isso bate? E no dia a dia, como garantir que isso aconteça? O segundo pilar de implementação e colaboração, né, a Lígia já comentou, que são ações práticas, o que realmente os elos fariam para conseguir passar por esse processo de transformação, do ponto de vista de colaboração, e um piloto foi citado em várias dessas sessões, a maioria delas, e preocupação com padronização também, foi uma coisa que apareceu bastante. Então, tudo que a gente está compartilhando aqui vai estar dentro de um desses pilares. Aqui falando sobre varejo, eu não estou vendo o Valdomiro, mas estou vendo o Serafim ali. Qualquer coisa que eu falar errado aqui, você já sobe e pode me dar um tapa na cabeça. Tá? Antes de entrar nos pontos específicos, só fazer uma diferenciação que foi bem colocado pelo Serafim e Valdomiro, muito relevante, que é a diferenciação entre canal direto e canal indireto. No canal direto, já a gente está falando das redes corporativas, as grandes redes de farmácia, que são associadas da Abrafarma, que fazem a compra direto com a indústria. Então, normalmente não tem aí o distribuidor como intermediário, uma cadeia mais simples. Muitas empresas que fazem parte da Abrafarma já estão nessa discussão de serialização e rastreabilidade durante um tempo, alguns anos, inclusive, alguns mais maduros, outros menos, mas já é uma área do setor aí que já está engajada de alguma maneira. Quando a gente fala de canal indireto, são as vendas que acontecem através da distribuição, redes de farmácias menores, farmácias independentes. Do ponto de vista de volume, a gente está falando de 80%, 90% do volume de produtos no Brasil que passa através desse canal, e esse é o grande desafio. E entrando ali nos pontos específicos do varejo, quando a gente fala de canal direto, os times de TI, né, dessas grandes redes são dedicados dentro da estrutura corporativa dessas empresas, e eles já estão, de certa maneira, mais cientes dos desafios. Não dá para generalizar para todos, mas algumas dessas grandes redes já estão conectadas aí, inclusive com as discussões que vinham acontecendo com a GS1, de comunicação horizontal, eles já estavam alinhados. Quando a gente fala de canal indireto, o principal gargalo da implementação, do ponto de vista de sistemas, vai estar com as empresas de software. São as empresas que fornecem as soluções de ERP para a gestão dos processos nessas farmácias. Esses parceiros críticos aí ainda não foram inseridos na discussão. E uma coisa que não foi
que não ficou claro na discussão, onde que está a responsabilidade aí, né? Será que é algo que a indústria lá atrás já deveria ter pensado e tentado se conectar com essas empresas? Será que o próprio varejo poderia puxar essa discussão e pedir para que eles se conectassem, ou essas próprias empresas precisariam ter uma postura um pouco mais proativa? Essa discussão não ocorreu, mas são perguntas que ficam, como que a gente poderia ter mitigado esse risco lá atrás, né? Necessidade de implementação. A gente discutiu um pouquinho sobre uma necessidade de implementação com grupos de redes menores e farmácias independentes, que é onde está a principal preocupação, utilizando comunicação horizontal, através de um método aí de colaboração, um piloto, envolvendo cenários reais. Só que, para que isso aconteça, a gente tem 2 pré-requisitos aí. O primeiro é que a indústria serialize de forma mais massiva, que gere o Valdomiro, inclusive, usou um termo, uma massa crítica, né? Voltado para o volume de produtos cereais. Não adianta fazer o piloto com um SKU, né, com um volume pequeno. Então, o varejo precisa que a indústria realmente serialize de forma mais massiva, e as soft houses, que são essas empresas preparadas do ponto de vista de sistemas. E de uma forma geral, aí pegando o canal direto e indireto, uma preocupação que surgiu também, vindo desse elo, sobre a necessidade de padronização na identificação de produtos, em todos os níveis de embalagens. Cartucho, embalagem secundária, unidades logísticas, pallets. A gente provavelmente não vai ter um cenário onde todas as empresas usam exatamente o mesmo layout de etiquetas, mas é preciso que a gente tenha uma padronização mínima das informações que estão ali, os códigos de barra, informação que está exatamente codificada nesses códigos de barra, garantindo uma padronização mínima. E o último ponto aqui é que a gente vai ter uma curva de implementação que vai ser lenta do lado da indústria, mas vai acontecer. E o varejo precisa ter visibilidade, previsibilidade dessa rampa, né, de quando essa conversão de linhas de produção e de SKUs realmente vão acontecer. E durante essa transição, os cenários reais, ponta a ponta, precisam ser testados. E essa confiança vai ser adquirida à medida que o volume vai crescendo, que os problemas apareçam, as exceções, e a gente consiga tratar, mas saindo um pouco daquele conceito de piloto de caminho feliz, né? Realmente olhando para os eventuais problemas aí, como que a gente vai resolver isso no dia a dia, gerando maturidade e confiança no processo. Basicamente é isso que tinha do lado do varejo aí. Bom, agora falando um pouco da parte dos hospitais, né? No final das contas, como é que era o nome do Oswaldo Cruz e o Ângelo, eles levantaram um ponto que hoje já acontece muito só com a nota fiscal eletrônica. A falta de integridade dos dados entre o físico e o lógico é gritante. Então, às vezes, recebe uma nota fiscal dizendo que está recebendo tais lotes, e na realidade recebeu outros lotes, às vezes até o produto errado. Então, esse ponto é um ponto crítico, e com a rastreabilidade vai se tornar mais crítico ainda. Então, assim, e é um ponto que isso vem, todos os elos participam da manutenção dessa integridade de dados, né? Porque a gente vai ter o processo de agregação, que ele vai trazer um risco grande dessa falta de integridade, porque, até comentado ontem, eu posso fazer um recebimento, um pré-recebimento, eu posso fazer desde que eu confie naqueles dados. Então, a gente vai ter que criar uma relação de confiança ao longo de todo esse processo, e todos são parte importante nesse processo de criação da confiança de que esses dados são reais, não são hipotéticos, não estão errados, né? Isso é crítico para o processo como um todo, né? Então, esse é um ponto, né? Um ponto voltado para a padronização, que foi levantado bastante também, essa importância da padronização da comunicação horizontal. A gente sabe que já
Já tem um trabalho sendo feito, coordenado pelo GS1, pelo Rodrigo, enfim, o Leandro também tem participado. Então, esse é um ponto crítico, para a gente saber o que a gente vai estar recebendo, em que momento a gente vai estar recebendo, apesar de existirem tempos determinados na lei. Você tem até tantos dias para mandar. Vai chegar naquele ponto onde eu recebi o produto, mas não recebi a informação. Então, essa padronização e essa coordenação é muito importante, né? O processo no tratamento das exceções foi levantado porque imagina que houve um erro na integridade dos dados e eu dispensei um produto, eu já dei baixa nele, quando na realidade ele não era para estar comigo. Então a gente tem que já começar a pensar na padronização de como a gente vai tratar essas exceções para garantir rapidez nas correções e para que esse erro não se propague. Porque se demorar 5 dias, 10 dias, já foi. Não tem mais como corrigir. Então, essa agilidade e essa padronização de como vai ser feito isso é um ponto importante, né? Uma coisa que a gente já falou do canal a criação de um canal de colaboração, e eu acho que isso vai ser muito importante, e com a participação não só daquele próprio elo, das entidades, até da academia, que também talvez possa promover isso, mas é muito importante isso, não só do próprio elo, como entre elos, para você compartilhar experiências. Nem todo mundo tem que sofrer da mesma dor. Eu acho que os aprendizados compartilhados, isso eu vejo que acontece muito na indústria. Na indústria, você tem indústria visitando outra indústria, e sem aquele medo de concorrência. Eu acho que isso é muito saudável e importante. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto que a gente tem que tentar levar adiante, essa criação desse canal de colaboração, né? Os hospitais sofrem muito também, que são pequenas, alguns trabalham com soft houses pequenas, então os sistemas, como já acontece também no canal de distribuição, no varejo, no varejo até mais, que é uma pulverização muito grande. Então, essa questão de você ter poucos e que eles ainda não estão trabalhando, eles nem testaram, muitos nem testaram soluções de rastreabilidade, então isso tem que puxar eles cada vez mais para a gente poder ter a cadeia completa, senão não adianta, vai ter buracos no meio, né? E uma das coisas que foi levantada também é que hoje você tem meios de identificação da serialização ou até de lotes, etc., que são muito diversos, e acaba eu tendo o hospital como exemplo, e obviamente isso afeta a cadeia inteira, ele acaba tendo que customizar as soluções. Esse fabricante ele trabalha dessa forma, o código, o lote vem depois, e isso dificulta muito essa agilidade, né? Então, isso são pontos importantes que foram levantados pelo elo dos hospitais, né? De uma forma geral. Bom, padronização, cooperação, engajamento e canal para troca de experiências. Essa cooperação, esse canal para troca de experiências é muito importante para o sucesso dessa jornada que foi mencionada aqui, que é uma jornada, né? Não vai terminar daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5. Isso é uma jornada longa, mas que a cooperação vai tornar menos dolorosa e mais eficiente, vamos dizer assim. Eu acho, Paulo, que é interessante apontar que também em todas as palestras dos elos, essas palavras-chave estavam presentes, era algo que estava na mente, na intenção de todos. Então, são os pontos comuns, né, que a gente percebe. E, né, se quiser falar, e para fechar, eu seleciono essa frase que eu achei que é a que marcou, que também estava na sua palestra, que é isso de não é uma questão de ser, mas de quando. Então, todos sabemos que vai acontecer, pelo que percebemos, todos estão com a mesma motivação, então é uma questão do
como, né? Como então fazer para que esse engajamento cooperativo ocorra.